gente, os probleminhas técnicos, né? Bota aviãozinho aí, vamos começar de novo. Os probleminhas técnicos aí acontecem, né? Mas tudo bem. O outro celular deu uma travada, ficou tudo escuro e, enfim. Você estava falando sobre procrastinar, né? Aí ele procrastinava a opinião dele, né? E eu sempre queria o quê? Sabe aquela história? Você quer ter paz ou você quer ter razão? Eu queria era ter razão. E eu queria paz. E eu era do tipo assim, que eu queria até o fim convencer que eu estava certa, né? Então assim, você vê que tá vendo que é o extremo? E aí a gente tinha muitos conflitos por conta disso, né? Pode continuar, amor, só fala, depois eu termino. Então era isso, assim, eu queria meio que mostrar pra ela, no fundo, né, hoje eu entendo, né, e assim, não tenho nenhum problema em falar, que talvez eu queria mostrar pra ela que eu era, meio que estava tentando ser, assim, o perfeito, né, tipo assim, você tá vendo, você tá aí arrumando confusão à toa, está aí arrumando confusão à toa enquanto eu tô em paz, entendeu? Enquanto eu tô aqui tranquilo e tentando resolver de outra forma. Então, no fundo era isso que acontecia, né? Eu meio sempre querendo, como ela, uma outra oportunidade a gente pode falar, né? Que sempre eu queria sair como o certo, né? Como o perfeito, né? Aquele que não tinha pecado, né? Mas não era, né? Então, assim, no fundo eu acabava nessa passividade atingir ela de alguma forma também, né? Tipo assim, para de ficar querendo, né, criar confusão à toa e vamos viver em paz, né? E é aquela velha história, né? Sempre que tem uma vítima, tem um vilão, né? E era assim exatamente o que acontecia. E sem contar também que aí começou a vir uns conflitos, porque a gente nem teve um período de namoro, né? Então assim, a gente ficou muito pouco tempo juntos. Aí eu lembro que tinha uma fala dele que me irritava assim profundamente, que ele achava, né, ele dava a entender na fala dele, porque o Bruno, ele sempre foi muito tranquilo. Então para ele falar, eu tinha que prestar muita atenção para me entender nas entrelinhas o que ele queria dizer, que ele não era muito direto no que ele falava não. Então ele ficava rodeando, eu não tenho muita paciência pra esse rodeio, tipo, papum, fala logo o que você quer. E ele ficava rodeando assim, sabe? Pra poder falar o que ele queria. Então, aí eu lembro que ele ficava, tipo assim, idealizando que um casamento perfeito é tipo aquele de Disney, sabe? Que é tudo muito lindo e maravilhoso. E eu sempre falava pra ele, isso não existe. Relacionamento tem que ter conflito, a gente tem que, pra quê? Pra gente se entender, né? Infelizmente um pouco assim, né? Você exagerou um pouquinho na Disney, mas... Eu tô falando da forma que eu pensava na época, Não, né? tô brincando. Na verdade, eu tinha realmente um pouco era a fantasia de que a gente tinha que ter desfrutado mais namoro, é lógico. Talvez seria bom mesmo. Só que hoje a gente vê que é arriscado a gente querer, né, um namoro durar muito tempo, né? Porque corre esse risco, né, de acabar acontecendo coisas que não precisava acontecer no momento e até acontecer a família se desformar, né? No nosso caso, a gente decidiu, né, continuar, mas a gente sabe... Assim, continuar empurrando com a barriga, porque foi o que aconteceu por 5 anos, mais ou menos, viu, gente? A gente viveu nessa vida, assim, sem estar feliz, porque realmente a gente não tava feliz por 5 anos. A gente viveu assim. Levando, tentando fazer dar certo. E aí eu lembro que chegou uma época, assim, que a gente tava, né? Aí a gente parou. Na verdade, antes a gente parou a faculdade, o Pedro acho que tinha o quê? Uns 3 anos, né? Tá, mas deixa ele continuar, depois eu falo essa parte aí. Nem lembro mais o que eu tava falando. Ah, esqueceu. Então deixa eu falar, acha que ele esqueceu, eu vou continuar. Era mais sobre isso, na verdade, que eu tava falando sobre de eu achar que deveria ter tudo corrido perfeitamente, né? Claro que a gente planeja, né? E não é errado a gente querer idealizar isso, só que como já tinha acontecido, então a gente tinha que partir para cima e resolver, né? Só que eu sempre querendo voltar nessa tecla, entendeu? Porque tinha que ter sido assim, porque remoendo né? defunto, né? Porque não tinha como, a gente não tinha como reviver um namoro, se a gente já estava no casamento. A gente ficava, né? Eu ficava remoendo isso. Então, isso me fazia mal e eu acabava irritando ela, porque para ela isso era um drama, né? Porque assim, apesar de eu ser mulher, né, amor, eu acho que eu sou mais racional nessa área do que ele. Ele sempre foi mais emocional, eu sempre fui muito racional,
né? Apesar de eu ser mulher, né? E aí eu lembro que com mais ou menos o Pedro tava uns 3 anos, mais ou menos, né? Pode abrir tudo? Pode contar tudo ou não? Não, vamos contar. Eu ia contar tudo, né? Mas tudo bem. Mais A gente rápido. teve um conflito, né? Nesse período e a gente decidiu realmente... Na verdade, ele queria ele parar a faculdade. Só que assim, eu já tinha na minha cabeça que só ele parasse. Eu parei também. Na época eu falei pra ele que era por conta de mim mesmo, que eu queria parar. Mas eu não quis permanecer na faculdade porque eu tinha medo do que iam falar. Que eu já sabia que eu ia falar assim, mas por que ele parou a faculdade e a Bonita vai continuar? Né? Então, por medo desse julgamento, eu falei, não, já que vai parar, todo mundo para, né? Mas, assim, doeu demais meu coração. Eu lembro que foi uma decisão, assim, muito difícil pra mim. Muito difícil mesmo, porque era um sonho que eu tava abrindo mão na época, né? E me doeu demais eu ter que abrir mão disso. Mas, enfim, a gente parou a faculdade por um outro conflito, depois a gente conta uma outra hora. Não vai ficar muito longa a história. Meu pai quer que conta. Você que pode contar? Não. Ah, ele falou que não, então conta outro dia. Agora não. Então, e aí a gente decidiu, né, por parar a faculdade. Eu lembro que ainda no dia que a gente tava lá, né, na porta da faculdade pra falar isso, eu falei, você tem certeza que você quer parar? Ele falou, quero. Eu falei, então tá bom, mas no fundo eu não queria não. Mas antes disso, na verdade, antes de parar a faculdade, a gente entrou num conflito muito grande, que eu também não lembro como começou ao certo, né? Ele até lembrou de um dia que ele acha que foi isso que deu o start, né, da gente quase separar. E eu lembro que a gente teve uma discussão, né? Nem lembro como que foi essa discussão. Eu sei que ele falou pra mim que ele não queria mais. Porque, como a gente estava falando antes... Era tanta briga. Eu sempre ia engolindo, né? E eu fui juntando isso, né? Em vez de ele falar, né, pra gente tentar resolver, não. Ele foi acumulando aquela situação. E aquela velha história, né? Que a gente tenta mudar o outro, né? Eu sempre quis mudar ele, nunca deu certo. E eu sempre querendo mudar o jeito dela. Então, tipo assim, eu fui vendo que não ia, né, acontecer. Então eu fui só juntando aquilo. Então, né, chegou assim, na gota d'água, né? Chegou transbordar o copo, né? Só que eu não lembro exatamente como é que foi. Eu só lembro assim, por cima, que um dia ele falou pra mim que ele não queria mais. E eu, assim, muito orgulhosa, falei, mas como assim ele não quer mais? Porque eu achava que, tipo assim, eu não achava que eu era tão vilã assim, né? Como eu tava sendo. Depois eu fui reconhecer. E eu falei, mas como assim não quer mais, né? E aí, na hora, eu fiquei meio baqueada, tentei meio que reconquistar de novo, né? E ele não quis. Aí eu falei, quer saber? Também não quero mais. Orgulhosa. Aí eu lembro que um dia eu falei pra ele, então é o seguinte. Quando eu chegar aqui, eu não quero mais você aqui, né? Acho que eu ia pra faculdade à noite, não lembro. Não, eu ia fazer a faculdade de manhã, acho que eu tava trabalhando, uma coisa assim. E eu sempre fui muito reservada, tanto é que os meus pais nem sabiam o que tava acontecendo, né? Aí uma vez eu lembro que eu tava esperando a van chegar pra ir pra faculdade. A gente não tinha terminado a parada da faculdade ainda na época. Aí eu só falei pra minha mãe, falei assim, olha, o Bruno vai embora. Aí minha mãe, como assim o Bruno vai embora? Eu falei, a gente vai separar. Como assim vocês vão separar? E nessa época a gente parou de ir pra igreja um período, né? Ele quis desviar, tá? Ele sempre nasceu da igreja e nessa época quis desviar, né? Aí juntou tudo. Aí minha mãe, que nem cristã, né, na época era, falou assim, mas também vocês se afastaram da igreja. Olha aí, tá vendo? Agora até vai separar. Não sei, não é assim, vocês têm conversa. Eu falei, mãe, não tem conversa mais, ele vai embora. Aí a perua chegou, fui pra faculdade. Aí naquele dia eu tava com mais raiva do que ele tinha falado pra mim, tipo assim, perdi o jogo. Enfim, aí cheguei na faculdade, aí tinha uma conhecida nossa, que na época era líder de líder de casais de um ministério que a gente frequentava, né, a Genuína. E a Cibele tava lá no refeitório, antes das aulas começar, ela tava estudando de manhã, na época eu também tava. Aí na hora que eu passei, assim, pela faculdade, eu já tinha visto ela lá. Naquele dia eu senti de falar com ela, e eu não sou de me abrir. O Bruno sabe que eu sou meia chata, assim, não sou muito de ficar me abrindo, assim, pra todo mundo, não. E eu senti de conversar com ela. Aí eu cheguei lá, falei, Cibele, posso conversar com você? Ela falou, pode. Aí eu desabei a chorar, contei pra ela que a gente tava passando por uma situação, que a gente ia se separar. Aí ela falou, será que ele aceita uma visita? Eu falei, eu acho que sim, né? Não sei. Aí ela falou assim, tá bom, vou conversar com o André e a gente vai fazer uma visita na casa de vocês. Aí cheguei da faculdade, cheguei das faculdades, serviço, não lembro. Ele não tinha ido embora, né, pra variar. Aí eu falei, olha, encontrei a Cibele, aconteceu isso, ela perguntou se pode fazer uma visita. Aí ele falou que podia. Aí a gente combinou, eles veio, né, na nossa casa. E aí a gente sentou, eu lembro como se fosse hoje. Até então, gente, eu achava que eu tava tudo bem.
que eu era a certa da história, que eu tava tentando fazer ele fluir, né? Eu achava que eu era boazona, gente, de verdade. Nossa, como eu falhei nessa época. E aí a gente sentou na mesa, e aí ele meio que começou a falar os meus defeitos. Aí na hora que eu comecei a ouvir ele falar, eu falei, nossa, mas eu não percebi que eu tava fazendo tudo isso. E naquele dia ele me... devia ter falado antes, né, mas tudo bem. Ele expôs todas as minhas falhas ali naquela mesa. E eu falei, nossa, realmente ele tem razão. Tudo que ele tá falando tá certo, eu sou assim mesmo. Eu tava agindo totalmente no inconsciente, né? Cansada, frustrada, sobrecarregada, com filho pequeno, noite sem dormir, querendo tentar um sonho da faculdade, em trabalho que não dava certo, né? Acho que tinha uns 2 anos nessa época a gente tava junto. Então eu tinha problemas com a família, né, da parte dele. Então, tipo assim, minha cabeça tava 1 milhão. Então, tipo assim, eu não estava muito preocupada com o casamento de verdade. Acho que era o que menos eu tava me preocupando naquela época. Então, assim, ele começou a expor ali na mesa coisas que eu não imaginava que eu estava fazendo e eu estava. E eu também pude expor pra ele toda a minha visão dele. Então, acho que naquela mesa redonda ali, a gente meio que rasgou o nosso coração, né? E aí esse casal meio que conduziu a conversa, né? Aí depois eles ainda ficaram conversando com a gente um período. Ele veio aqui sozinho, conversou com o Bruno, né? Também depois o Bruno comenta a parte dele. A Cibele também ficou um tempo me acompanhando. E chegou num período assim que eu até falo pra ele, eu não queria mais. Nem eu e nem ele. Não sei nem porque que a gente realmente não separou de vez. A gente não queria mais, ele também não queria mais. A Preta também, a Flávia, lembra dessa época. Que eu falava pra ela que eu não queria mais mesmo. Só que a gente não se separava, né? Era Deus que tinha um propósito. Eu lembro que um dia Deus falou pra mim. Que eu lembro que eu ainda corria algumas pessoas pra conversar. E aí Deus falou assim, não, mas quem vai restaurar o seu casamento sou eu. Só que eu não dei muita credibilidade daquilo que Deus falou na época, né? Porque eu já não tinha mais forças, nem. Você quer comentar alguma coisa desse período aí, desse casal que foi estratégico pra gente? É uma parte que eu tava até já querendo falar, né? Que foi muito importante, né? Esse casal aí, né? Uma rede de apoio, né? Foi muito importante porque, assim, eu também já tava bem decidido, né? Lógico que eu não sabia nem o que eu ia fazer, mas estava decidido. Eu também não queria mais, né? Eu tinha perdido todo o encanto, né? Vamos dizer, acho que essa é a palavra. Tinha perdido todo o encanto, né? Por ela. Falei, ela não é aquela que eu conheci. Quantas vezes eu falei isso pra ela? Eu falei, nossa, não foi isso que eu conheci, não. É a dor, né, gente? A dor, assim, acaba nos transformando. Nem ele, né? Também. Nem ele. Eu achava que é todo calminho, né? Ficou meio estressado. Então, assim, os comportamentos não agradavam, né? Eu, né, não queria mesmo saber mais. Lembro de um dia que nossos amigos, que, assim, são e sempre vão ser, né? Uma marca na nossa vida, o Fernando e a Flávia. Eles que vieram, é a Preta, que eu acabei de falar. Eles vieram nos visitar e eu falei, Fernando, ó, não tem mais jeito, eu não quero mais, né? Não tem nem o porquê, não faz sentido mais, né? A gente continuar, né? Porque eu não enxergava outra coisa. Eu acho que não existia nem sentimento direito mais nessa época. E eu posso dizer que esse apoio desse casal foi fundamental, mas o que realmente fez a gente continuar foi o nosso querer também, né? Mas eu acho, amor, que tinha que ser importante você falar assim um pouco do porquê que você desgostou tanto, né? Eu acho que é importante falar isso. Eu acho que foi essa questão que eu sempre idealizei uma vida mais correta, mais certa, mais alinhada, né? Nunca me deparei com uns problemas, né? Porque, assim, sinceramente, como ela mesma falou, as nossas vidas eram totalmente opostas. Ela sempre teve os conflitos dela, né? Tinha que resolver os problemas dela. E eu já fui mais tranquilo quanto a isso, né? Não tinha tanto, assim, essa demanda, né? Que eu tinha que resolver, tinha que aprender a resolver em vez de ficar calado e ficar pacífico, né? Ele deixava tudo pra depois, não resolvia nada, não tomava decisão nada. E quando eu comecei a me deparar com esses problemas, eu falei, nossa, não é isso que eu quero pra minha vida, né? Tipo assim, achava que a vida tinha que ser certinha, tudo perfeitinho, né? E eu queria alguém pra cuidar de mim. Pra que, tipo assim, tomasse as decisões, tomasse a frente, postura de homem. Tipo, eu vou resolver, eu vou fazer, eu cuido de você. Às vezes tinham conflitos entre a família e eu queria que ele me defendesse. Tipo, é minha esposa. E ele ficava quieto, às vezes aquilo me matava por dentro.
Porque eu queria o quê? Eu queria alguém pra me proteger, né? Tipo assim, eu idealizava uma figura paterna, na verdade. Hoje eu entendo que por muitas vezes eu queria uma posição dele que era para um pai ter. Lógico que o marido tem que ter, sim. Ele tem que proteger a esposa, tem que tomar a frente das situações. Mas na época eu percebi que eu cobrava um amor que ele nunca ia me suprir, né? Mas assim, era a questão, era essa, a maioria dos conflitos, né? Eu era muito controladora, queria as coisas do meu jeito. E ele, tipo assim, por um período a gente até foi levando assim. Mas tava o quê? Em desajuste. Né? Eu tava fora do meu papel, ele tava fora dele. Por muitas vezes foi cômodo pra ele eu resolver tudo, né, amor? Infelizmente, tava cômodo pra ele eu resolver tudo, tomar essa posição. Só que chega uma hora que não dá certo, porque ele não casou com a mãe dele. E eu nem casei com meu pai. Então aí a gente começou o quê? Desconectar. Né? E foi aí que surgiu o quê? Começa a abrir os olhos para outras pessoas, né? Então, tipo assim, né? Por isso que eu falei que eu acho que isso era importante comentar assim, amor. Que teve um período, sim, que o Bruno acabou, né? Tendo olhar para outra pessoa, né? E era isso que eu falava, conta, não conta. É uma coisa que a gente vai ter que se abrir, né, amor? Não adianta. E aí, depois de um bom tempo, né? Ele vai poder falar melhor, ele foi me contar. Então, assim, foi bem complicado nessa época, né? Porque eu achava que ele nunca ia ter olhos pra ninguém. Só pra mim. Eu tinha um ego tão inflado, gente. Nossa, eu era muito... Que eu jamais imaginei que, né? Olha pra você ver como que Deus, até nisso, ele trabalha. Ele abriu os meus olhos. Que eu não era tudo isso que eu imaginava. Sem contar que eu já tinha engordado muito mais. Não que a questão da obesidade também... né? Mas assim, eu tinha saído de um extremo, fui para outro, totalmente... Hoje eu vejo que eu estava em depressão, sim, profunda na época. E eu sei que você não queria que abrisse, mas eu acho que é importante, né, falar um pouco, porque a gente estava tão decidido a separar nesse período, né? Isso aí, gente, é coisa que pouquíssimas pessoas sabem, né, amor? São poucas pessoas que sabem, a gente tá abrindo aqui para vocês. O que fica de lição é essa questão que... né, eu sei que muitos que estão assistindo agora já são maduros, né, mas acho que o nosso intuito um dia é poder, né, poder falar isso para pessoas que estão começando, né, que eu tinha uma ilusão, né, da vida, né, não tinha uma realidade. Então, a ilusão que eu tinha é que se eu fosse procurar uma outra pessoa, minha vida seria melhor, né. E não era isso que Deus queria mostrar pra mim. Ele falou, não, você tem que enxergar a realidade. Exatamente. Você precisa parar de ficar se iludindo aí, nossa, porque vai ser tudo as mil maravilhas. Não, eu tenho que resolver, tinha que aprender a resolver problema. Tá vendo que ele não era tão santinho assim, né? É brincadeira, gente. Então, assim, né, vamos acelerar pra poder... Mas só fala da questão do André, né? Porque o André veio conversar com você naquele dia sem eu saber. E aí foi o André que te chamou na chincha na época desse assunto. Porque até então eu não sabia desse suposto apaixonite que ele teve, né? Que foi uma questão de uma apaixonite aí que ele teve, né? E eu não sabia, né? E aí eu fiquei sabendo depois desse casal que veio aí. Esse homem, né? Essa pessoa veio, né, conversar comigo, né, o André. E ele me colocou na parede, né? E realmente me mostrando o que eu deveria fazer. E eu com muita vergonha, muita dificuldade, mas eu... Porque não queria tirar a pose de santo, né, amor? Porque, querendo ou não, ele sempre foi... A posição dele na época era o quê? Ele é sempre o certinho, o coitadinho, o que não tem boca pra nada, o que a mulher manda e desmanda. Só que no fundo, era uma capa, né, amor? Porque assim, a gente tá abrindo muito pra vocês, realmente, a nossa intimidade. Vocês vão entender o porquê. No final, a gente vai contar aquela surpresa que a gente falou que vai ter. Então, assim... E a gente vai ter que expor a nossa vida, né, amor? Porque a área que a gente vai tratar é uma área que vai nos expor, né? Então essa live é muito importante por isso. Então fica ligadinho que vocês vai conhecer muita intimidade que muita gente não sabe, né, amor? Então assim, ele tinha uma capa de santo, né? Mas já estava envolvido, né, amor? Você vai falar tudo? Não. Ele não quer falar tudo, gente, então não posso fazer nada. Eu já sou boca aberta, eu falo o quê? A gente vai ter que falar uma hora ou outra. Não, acho que vamos pulando as etapas pra gente poder conseguir compartilhar esses 10 anos, né? Então. Os 10 anos que eu... A gente tá 2 anos ainda contando essa história de 2 anos. O triunfo ele é melhor, né? Do que a parte antiga, né? Mas eu sei, assim, resumindo essa parte da crise que a gente teve, né? Que foi bem difícil, né? Mas, ó, você tava falando do André. Aí você tem que falar a parte que você me contou. Ah, tá. Né? Que o André falou, não, você tem que contar pra ela.
né? E a Cibele, eu acho que ela já sabia. Porque ela falava assim, Thaís, não é assim. Tipo assim, porque Aí depois que a minha cabeça mudou, eu comecei a ver que eu era muito ruim. E, tipo, eu comecei a me condenar. Nossa, tipo assim, ai, porque eu mereço, porque não sei o quê. Aí, Cibele, Thaís, não é bem assim. Calma, ele também tem as falhas dele. E a Cibele, acho que já sabia, tava meio que tentando me confortar pra me mostrar que, tipo, olha, ele não é tão santo assim, né? Vai, amor, conta aí. Aí o André chamou ele na chincha. Eu nem sabia que o André tinha vindo aqui. Eu tava trabalhando na hora. Então foi isso, ele veio, me confrontou e eu me convenci, né? Não só eu, né? Deus me convenceu de que eu deveria confessar, né? Porque enquanto eu guardasse aquilo, né? A gente não ia se resolver. Por isso que é importante ficar um diante do outro. E vou falar, né, pra você contar que depois que eu lado confessei, obscuro. né? Foi decepcionante pra ela, mas isso tirou aquilo, né? Do nosso caminho, né? Ou seja, parece que a partir daquilo foi meio que o start pra gente poder começar a restaurar. Né? Sem mentiras, né? Sem, tipo assim, nenhuma... É bem ver até aquele louvor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, né? Então, assim, ele confessou, né, que ele tava com o coração pendendo a esse sentimento. Pra mim foi um banho de água fria, né? Porque eu falei assim, nossa, eu nunca esperei... De verdade, gente, por conta do meu jeito de ser, eu imaginava que eu poderia ter feito isso alguma vez, talvez me encantado com alguém, talvez... Eu nunca imaginei que isso partiria dele, porque ele sempre teve aquela visão de tranquilo, de pacífico, aquela pessoa assim que... muito santo, tanto é que eu falava, nossa, eu queria ser igual o Bruno, sabe, assim... Tipo, cresceu na igreja, não teve uma vida no mundo, não errou tanto como eu errei, porque eu vim pra Jesus, eu tinha 19 anos. Então, não que... Não tô criticando quem não é da igreja, gente, mas eu falo ao meu ver, sabe? Eu falava assim, então pra mim ele tinha uma vida perfeita. E eu já tinha, sabe? Eu não tinha aquela vida perfeita, então eu idealizava. Então pra mim foi um banho de água fria, tanto pelo que aconteceu, tanto de ver que ele não era tão santo como eu imaginava que ele era, né? E aí, tipo assim, a gente meio que... Nem sei se a gente resolveu tentar, não sei. Eu sei que a gente continuou, né, a partir disso, né? Eu decidi perdoar ele, né? Então, pra mim, eu acredito que esse ponto aí de confessar e a gente tá transparente foi o ponto pra gente continuar. Foi aí que a gente, né, falou, acho que a gente falou assim, acho que vale a pena a gente continuar tentando, né, já que eu enxerguei que aquilo pra mim não ia ser o melhor, que pra mim, a minha ilusão era que aquilo ia ser o melhor pra mim, só que eu parei, olhei e falei, não, isso não vai ser. Não é isso que vai resolver meu problema, né? E é onde eu decidi dentro de mim, falei, não, eu preciso continuar, né? E ela também reconhecendo, né, os defeitos, os problemas dela, então a gente foi se alinhando. Foi aí que nesse período eu falei, eu não vou mais mudar ele, quem precisa mudar sou eu, né? E aí eu lembro que na época eu fui começar a estudar a questão da submissão, porque eu era totalmente insubmissa, né? Sempre fui insubmissa em tudo e com ele era a mesma coisa, eu levei a ser insubmissão pro casamento. E eu lembro que Deus começou a tratar demais comigo, sabe? Até em questão de trabalho, porque eu sempre queria trabalhar, estudar, eu queria ser aquela mulher independente, sabe? Não era feminista não, mas eu me pendia pra esse lado, viu? E aí eu lembro que uma vez Deus começou a me incomodar, que eu tava trabalhando, né? A gente já não tinha parado a faculdade ainda. E Deus começou a me incomodar que ele queria eu dentro de casa cuidando das crianças. Eu falava, jamais. Não nasci pra ser dona de casa, não. Não queria, e Deus me incomodando, porque Deus queria trabalhar, não que assim, Deus não queria que eu trabalhasse fora, mas Deus queria trabalhar dentro de mim. A questão da maternidade, da questão de ser esposa, sabe? Então aí, eu lembro que uma vez eu tava num trabalho, né, e aí eu orei, falei, Deus, então se o senhor quer que eu saia desse serviço, então o senhor vai me mandar embora, porque eu não vou pedir as contas, não. Ainda eu lembro que eu contei pra ele nisso, né? E aí eu cheguei no trabalho, nesse mesmo dia eles me mandaram embora, né? E aí eu falei, não, então eu vou ficar em casa. Ele já falou, não, fique em casa, né? Continuo estudando e eu vou suprindo, né? Vivia no básico, mas eu vou suprindo. E aí começou o meu desenvolver como mulher, né?
como mulher, como esposa, como mãe. E aí Deus começou a trabalhar essa questão da submissão. Eu comecei a baixar um pouco mais a cabeça. A gente começou a conversar melhor, né, amor? Sim. E pronto, você vai ficar mexendo ainda pra eu me desconcentro. Ele tá apertando os comentários, eu me desconcentro. E aí foi nesse período, eu acho que com 2 anos, né? Aí a gente decidiu sair da faculdade também, por outros motivos, que uma outra hora a gente comenta. Mas um desses também foi por conta disso, né? Porque essa apaixonite aí foi no período da faculdade. Então ele falou, não, então eu vou cortar de vez mesmo. E aí eu fui na onda dele, né? Falei, então vamos parar a faculdade. E só que a intenção era parar a faculdade e voltar depois de 2 anos. Só que aí a gente não voltou. E aí Deus começou a trabalhar, restaurou o nosso casamento por um período. Aí nesse período ele falou, agora eu quero ter um filho até o final do ano. E eu já não falei, não quero ter outro filho agora não. Ele, não, eu queria ter um filho até o final do ano, na época eu usava o DIU, né? Eu falei, então eu vou tirar, vai demorar, né? Demorou um mês, descobri que eu tava grávida da Aninha. Só que assim, também vou parando pra pensar, foi uma decisão assim, precipitada, porque a gente não tava 100% ainda, né? Sim. E aí, quando o Pedro tinha 5 aninhos, eu engravidei da Ana. Aí, quando a Ana tinha 10 meses, eu descobri que estava grávida do Davi. E aí veio aquele turbulhão, né? Uma tropinha aí, uma escadinha que a gente diz, né, amor? Nossa escadinha. Nossa escadinha. E tá bom. A nossa escadinha, né? Então, assim, vivemos. Assim, eu falo, muita gente fala assim, quando os outros casam, né? Vocês estão na lua de mel. Eu falo que eu e Bruno não teve lua de mel, não. Os primeiros anos foram os anos mais desafiadores que a gente viveu. Foi anos muito difíceis, assim, os 3 primeiros anos foram os anos mais difíceis que a gente teve. Foi o ano que a gente mais foi provado financeiramente, né? Fisicamente, emocionalmente, né? Foram momentos muito difíceis que a gente viveu em relacionamentos, né? E a nossa loucura não acabou muito tempo não, né? Porque aí eu parei de trabalhar, né? Mas parava entre aspas, porque ele falou, amor, a gente vai falar sobre os nossos tentativas de empreender. Eu falei, vamos ter que comentar, faz parte, né? E aí nessa época eu parei de trabalhar fora, mas eu já fiz curso de design de sobrancelha, já me atrevi a isso. Eu já fiz curso de flor de EVA, fiz flor de EVA por muito tempo, artesanato. E eu já fui confeiteira, a gente já teve uma empresa de kit festa. Vendemos queijo. Então, assim, eu nunca parei de trabalhar 100%. E assim, não sei se você sempre vai lembrar, inventando alguma coisa. Não sei se você vai lembrar quando você tava grávida da Ana, eu fiquei desempregado também. Nossa, é verdade. Eu descobri que eu tava grávida da Ana, um tempo depois ele ficou desempregado. Não, eu trabalhei um tempo, só que antes de você ganhar ela. Verdade. Aí eu fiquei 3 meses desempregado vendendo queijo. Nossa, e naquela luta, né? A gente batalhando junto, né? Então... E no fundo é cada minha mãe ainda. Por muito tempo. Enfim, aí a gente teve kit festa, foi bênção nesse período, né? A gente aprendeu bastante. Só que assim eu não tava feliz, né? Eu gostava, sempre gostei. Daqui um dia amanhã vocês vão ver os stories aí do bolinho que eu tô fazendo pro Davi, né? Que amanhã é aniversário dele. Então assim, eu gosto de fazer, mas faço pros meus. Não me atrevo mais a fazer pra fora. E até, né, a gente tava lembrando, né, amor? Até na época que eu trabalhava com os kits, a gente ainda teve umas crises, né? Eu lembro que a gente tava numa casa, uma época, pagando aluguel numa outra casa. E a gente ainda tava meio que em umas crises, mas tava bem mais leve. Mas tinha umas crisezinhas nossas ainda atrás. Ixi, travou? Voltou? Comenta aqui pra mim. A Dai falou que travou. Comenta aqui, gente, se tá normal pra vocês. Oi, comenta aqui pra mim se tá tudo bem, se tá rodando normal. Que aqui pra mim parece que tá normal. Tá travado ou não? Posso continuar? Beleza, então eu vou continuar. Acho que deve ter sido nada. Deve estar na... Olha, meu filho mais velho acordou e falou que eu tô gritando. Então vou falar mais baixo. Então assim, peraí, deixa eu te cortar um pouquinho. Só pra gente dividir. Eu me empolgo, gente. Na verdade, uma coisa também que a gente, assim, depois que a gente se reconciliou, tudo que a gente tava começando a se restaurar, foi isso, que a gente começou a batalhar pra quê? Pra construir alguma coisa melhor, né?
E a gente sempre falava que queria tentar algo nosso, né? Tentar trabalhar pra gente sem... Que eu já percebi que trabalhar fora não dava, com 3 filhos pequenos, falei, vou então, ter que trabalhar em casa de algum jeito. Por conta dessa demanda aí, a gente começou a querer se reinventar, né? Gente, Deus fechou as portas. Eu entrava no serviço, né, amor? Dava 3, 4 meses e mandava embora. Não vingava, gente, porque Deus queria o quê? Eu em casa, cuidando da minha família, cuidando do meu marido, aprendendo a ser esposa, aprendendo a ser mãe, né? E eu queria levar tudo com a minha cabeça, tava como se eu fosse solteira ainda, né? Como se tivesse só eu e eu. E eu tinha eu, ele, mais 3. E esse ponto aí também é legal porque a gente tava tentando... A gente tinha aquela ideia, né? Que a gente precisava dos dois trabalhar para poder... Financeiramente. Alavancar, né? Para alavancar a nossa vida. Só que realmente a gente via que era uma obra de Deus mesmo, assim, para mostrar pra gente que, assim, ele queria outro plano pra gente. Outro propósito na nossa vida, né? Eu não digo que a gente é exclusivo, não. Tô falando que a questão é que, assim, que a gente tava trocando, né, invertendo, né, o princípio, né? De novo. Que lá na época, na faculdade, quando a gente teve o Pedro, a gente inverteu. Que era de aí depois buscar, a gente inverteu de novo. De buscar, né, o material, claro que é importante, só que no momento que eles estavam, né, crescendo, era importante a gente ela tá mais perto, né? Só que no fundo eu não queria. Eu tinha na minha cabeça que eu não queria ser dona de casa. Porque pra mim, né, gente, não desmerecendo de maneira nenhuma. Mas pra mim eu me sentia, é até a palavra que eu falava pra ele, eu me sentia inútil. Porque pra mim eu não conseguia, eu falava, eu tenho tanto pra produzir, eu vou ficar em casa só cuidando de filho, cuidando de casa. Eu falei, eu não quero trabalhar, eu quero avançar, porque a nossa mente ela não muda, não pula etapas. Então esse período de idade que a gente tem de 30 anos, ainda é a idade de você produzir, né? Então, tipo assim, na minha cabeça não encaixava que eu tinha que ter tempo de qualidade com os meus filhos e com a minha família. Então, assim, eu ficava em casa, mas contra a minha vontade. Por muito tempo foi assim, né, amor? Igual ele falou, invertendo as prioridades. E ele, graças a Deus, ele sempre me apoiou. Não fica em casa, a gente dá um jeito, né? Eu fazia um bico aqui, fazia um bico ali, mas ele nunca, assim, ficava me cobrando de ir trabalhar. Eu sempre inventando uma história, alguma coisa pra fazer, pra não ficar 100% parada. Fugindo do propósito que Deus tinha me dado, né? E aí, foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil, assim, a gente ter que realmente parar. E aí eu lembro que eu tive o kit festa, né? Voltando à questão do kit festa, quer comentar alguma coisa antes desse período? Não. Tá. Acho que eu queria que a gente continuasse falando, né? Nossos empreendimentos mesmo. Aí essa experiência, né? Gente, foi um tempo muito gostoso, eu amo. Cozinhar é uma coisa que eu amo, né? Sempre gostei. E aí eu falava, eu precisava fazer alguma coisa, né, gente? Não vou quanto ficar sozinho, sem fazer nada. Ai, faz bolo, seu bolo é tão gostoso, né? Faz bolo, que não sei o que pra vender. Só que, gente, eu sou muito intensa, né? Então, tipo assim, eu não queria só fazer bolo, eu queria o kit festa, eu queria o melhor. Então eu queria fazer bolo, salgadinho, decoração. Eu queria tudo, né? A Preta aí entrou no começo com a gente, ela lembra nosso primeiro kit festa, foi um desastre. Um desastre. Só pela graça de Deus, mas tudo bem, né? Tudo serve de aprendizado. E aí depois eu fui, né, com as network, conseguindo alguns fornecedores. Aí eu comecei a focar só no bolinho dos docinhos. Eu tinha outra pessoa pra fazer o salgado pra mim, as mini pizzas, enfim. Não vou entrar em muito detalhe dessa questão de empreendimento. Então, se vocês quiserem, depois a gente faz uma live só sobre isso. E só que como eu sou muito intensa, eu já comecei a entrar de cabeça nisso aí de novo e abandonando a minha casa. Então, como eu estava em casa, mas eu não estava em casa, né? Eu ficava no celular conversando com o cliente até tarde. Senão eu falo que eu sou o pipa e ele fica me puxando ali, né? Tipo, ó, calma, você tá voando demais, volta aqui. E eu achava que ele tava querendo me controlar. Na verdade, ele só queria me mostrar que eu tava indo demais, né? Focando demais. E aí começou os conflitos nessa época por conta disso, né? Porque eu virava a madrugada fazendo bolo, porque eu amava. Só que hoje eu entendo, né, amor? Né, estudando a psicanálise, sendo terapeuta, eu entendo que, tipo assim, eu fazendo bolo. E as pessoas mandando aquela mensagem pra mim, nossa, ficou maravilhoso. Nossa, que delícia. Eu me validavam. E eu sentia que eu tinha valor a partir daquilo que eu fazia. Então, se aquilo não era agradável a Deus, né? Eu ter que ficar esperando uma validação do outro
né? Baixa autoestima, complexo de inferioridade, rejeição. Então eu precisava do aplauso das pessoas. Só que na época eu não tinha conhecimento nenhum disso, né? E aí, depois eu comecei a me frustrar. Aí ele começou a falar, mas se você arrumasse um serviço fora, aí você ia deixar o serviço lá e ia voltar, e o serviço ia ficar lá, e você ia ficar só com a gente, você ia ter tempo com as crianças, não sei o quê. Eu falei, então quer saber, eu vou voltar a trabalhar. Aí eu já era técnica em farmácia, já tinha 3 anos de faculdade de farmácia, apesar de ter trancado, já fazia muito tempo, não tinha como voltar mesmo. Aí, né, eu como sou intensa demais, falei, tudo bem, eu vou voltar a trabalhar, mas eu quero na área de farmácia. E se eu conseguir na área da farmácia, eu quero voltar a fazer faculdade de farmácia. E Deus já tinha falado pra mim, sabe, que o propósito, uma hora eu também falo mais sobre isso, que o propósito dele não era, na minha vida não era farmácia. Uma hora eu conto aí pra vocês sobre essa parte da minha vida. E eu, teimosa, voltei a fazer farmácia, né? Aí eu arrumei no hospital, 12/36, noturno. E a nossa vida virou aquela bagunça de novo. Virou aquela loucura. Né? E eu estava totalmente realizada profissionalmente, ganhando super bem, né, amor? Como técnica. Tinha voltado a fazer a faculdade, que era meu sonho de novo. Online, né? Na época eu tava fazendo híbrido, né? Metade online, metade presencial. Mas eu tava só no online na época. E aí eu já entrei de cabeça de novo no trabalho. E aí virou aquela loucura. Minha sogra tá aí de prova pra falar. Eu precisei mudar de horário, né? No trabalho. E... que foi, amor, que tá me cutucando? Achei que ele tava mandando eu parar de falar. E aí eu lembro que eu mudei de horário, eu trabalhava em outra cidade, né? Então não tinha ônibus direto, era bem complicado a questão de horário. Então eu acordava de madrugada, né? Aí o Bruno, minha mãe vinha aqui ficar com as crianças, 4 horas da manhã. O Bruno me levava na rodoviária da nossa cidade pra me pegar o ônibus pra ir. Depois ele levava as crianças 5 horas da manhã na casa da minha sogra. Pra minha sogra levar na babá. E aí eu trabalhava da 12/36, chegava, dormia praticamente o dia inteiro, as crianças na babá, né, na escola e tudo mais. Só ficava com eles à noite no dia seguinte. No dia seguinte eu ainda tinha que administrar entre... Porque igual meu pai falava, mas é bom, você trabalha dia sim, dia não, ainda tem 3 folgas por mês, era bom. Não era ruim. Só que com uma demanda de faculdade, crianças pequenas, acabou meio que pra gente não foi viável, né, amor? E aí virou aquela loucura de novo, né? Porque eu queria estudar, queria fazer faculdade, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Porque a sensação que hoje eu tinha, que hoje eu entendo, é que eu queria recuperar o tempo perdido. E, gente, a gente nunca vai recuperar o tempo que perdeu. Entendeu? Então eu ficava naquele desespero, sem contar que eu queria provar para as pessoas que eu era capaz. Que eu amava quando alguém falava assim, ela é guerreira, nossa, ela dá conta, ela trabalha, ela estuda, ela cuida dos filhos. Mas não dava conta de nada de novo. Ora eu bagunçando a minha vida de novo. Então assim, muitas vezes a gente peleja pela vida por conta das nossas escolhas mesmo, né? Deus dá o caminho simples, a gente complica, né? Como sempre, né? Então assim, e foi isso. Aí nesse meio período meu marido teve uma crise de ansiedade, né? Depois ele vai comentar um pouquinho. Depois a gente fala numa live só sobre isso, pra entrar em detalhes. Mas ele teve uma crise de ansiedade e aí a nossa vida também virou da água pro vinho, virou de ponta cabeça. Na época eu não entendia nada. Não, assim, eu entendia da parte da ansiedade de medicamento. Mas na questão emocional, a gente não sabia nada, né, amor, na época. Então, assim, e na época, né, eu até já confessei pra ele, mas na época eu nem acreditei muito que ele tava com crise, né? Porque, igual eu falei, eu sou muito racional. Até o dia que eu vi ele parando na pista, não conseguiu dirigir, naquele dia eu entendi que realmente o negócio tava ficando sério. Na época eu achava que, tipo assim, ele tava de conversa. Amor, amor, me perdoa. Mas eu já confessei isso pra ele, já pedi perdão. Porque a gente tava assim, sabe, num naipe, e a gente tava conseguindo financeiramente dar um up na nossa vida. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Tava parecia que tava num saco furado, né? O dinheiro, mas enfim. E aí ele teve uma crise de ansiedade. Fala um pouquinho sobre isso, amor. Depois eu volto a falar. Como é que foi esse período aí? Como eu sempre falava pra ela, que eu tava sendo uma esponja, né?
uma esponja, né? Eu só absorvendo as coisas, né? Infelizmente, né? A gente tava até que, vamos dizer, Bem até, né? entre aspas, Nós duas. bem, Relacionamento a em si. gente não brigava à toa, a gente não tinha muitos conflitos, né? A gente tava o quê? Focado em, de novo, em querer Dá conta de tudo. acumular, em querer conquistar, em querer, entendeu? Algo, só que assim, como ela falou, foi importante que a gente queria recuperar o tempo perdido e não tinha como a gente querer fazer isso em 1 ano, 2 anos. Né, tipo, os dois trabalhando igual louco, fazendo isso com as crianças, né, que é algo que me arrependo muito, né. Davi era bem pequenininho. Eles eram pequenos, a gente deixava eles cedo na casa de pessoas, né, onde a gente, na nossa mente, a gente achava, são pessoas de confiança, então tá tudo bem. Vale a pena o sacrifício, né? A gente fala, não, mas eles são pequenos, é melhor sacrificar. Eu ouvia isso. É melhor sacrificar agora do que depois de grande. Então a gente queria o quê? Vamos, é só um pouquinho, né? Vamos sacrificar agora. Só que o ponto aí tá no que ela falou, né, que querer recuperar o tempo perdido, e não tem isso, não tem como mesmo. A gente queria viver naquela loucura, esse período, achando que ia recuperar tudo que a gente não tinha feito ainda. E a gente se enganou profundamente, né, porque a gente estava com esse propósito, tudo, achando que ia dar tudo certo. E por fim, eu vejo, né, assim, que foi a mão de Deus, tipo assim, falando, para. Cuidando da gente de novo. Tipo assim, Esse povo tá se enroscando de novo. Eu mostro pra eles, vem aqui. Aí eles querem ir pra lá. O povinho teimoso. Falando assim, para, porque isso aí vai acabar com vocês de novo, né? A sua terapeuta na época falou, né, amor? Eu cansei de falar pra vocês, Bruno. Ou vocês param, ou a vida vai parar vocês. Né? E foi exatamente o que aconteceu, né? E foi Precisou vir essa crise de ansiedade pra nos parar. E foi isso aí, a gente, mais uma vez, achando, né, de boa intenção, achando que a gente não estava fazendo nada de errado, né? E é isso que acontece, a gente fala assim, nós estamos fazendo a coisa certa, achando, aos nossos né? olhos, né, e por detrás não estava dando nada certo, né? Ela falou que a gente estava tendo uma vida financeira boa, realmente a gente conseguia pagar todas as contas. A gente podia passear, essas coisas assim, né? Mas a gente não fez nada. Sim. Essa é a verdade, a gente não fez nada. E foi um aprendizado, né? Tudo isso que eu passei também. Foi dolorido, mas foi necessário, né? E hoje, assim, eu me sinto feliz de falar que a gente vai completar agora em setembro 10 anos. A gente completou agora junto, né? Oficializamos em setembro. Casamos no papel em setembro. E é lógico que a gente tem muito mais, eu quero, né, aprender muito mais, só que a gente chegou nesse ponto hoje, né, de ver que a gente tem essa nova oportunidade de começar, né, sem essa loucura, sem querer atropelar, sem querer transformar anos perdidos em um dia, entendeu? Querer ganhar tudo isso em um dia. Né? E nem fazer para ter a aprovação de outras pessoas. Porque às vezes a gente quer ter mostrar para os outros que a gente dá conta de tudo, que a gente é bom no que a gente faz, para ter a aprovação dos outros, mas sacrificando o nosso casamento, nós mesmos, nossos filhos, só para mostrar para os outros que a gente faz alguma coisa. Então, assim, até quando a gente ia levar essa vida, querendo mostrar para os outros que a gente era capaz, né? E aí eu lembro que quando ele teve essa crise, ele travou, né? Não conseguia dirigir numa vez. Minha sogra precisou buscar a gente estava indo no cinema, né, amor? Com as crianças. E ele não conseguia ir trabalhar, estava tendo muita crise no serviço. E ele que é o que me dava o suporte com as crianças, leva cá, busca cá por causa do meu trabalho. E aí chegou um ponto que a gente precisou tomar outra decisão, né? E assim, eu tava super bem no trabalho, era uma empresa, um hospital muito reconhecido, tinha convênio médico com as crianças, PLR, né, amor? Era uma baita de um trabalho, assim, ia ser um lugar que eu ia ter, assim, chance de crescimento e tudo mais. Aí eu lembro que foi preciso tomar uma decisão na época, né, de eu sair do trabalho, porque eles não iam me mandar embora. E aí eu fiquei entre aquela, ou eu fico no trabalho e ignoro toda essa situação, né? Ou eu peço as contas e saio com uma mão na frente e outra atrás, e confiando que Deus, né, vai prover todas as coisas para cuidar dele e das crianças, né? E aí eu nem cogitei a possibilidade de não fazer isso. Eu falei, não, eu vou pedir as contas do meu trabalho. Na época você ficou um pouco meio assim, né, amor?
Mas ele falou, não, se é isso que você quer, né? A gente conversou com a terapeuta nossa na época, né? Ela falou assim, olha, Thaís, eu lembro como se fosse hoje, uma fala dela que me marcou muito. Ela falou assim, olha, toda escolha vai ter uma consequência. Cabe você a decidir qual você está disposta a pagar. Então, assim, se você escolher ficar, você vai ter essa consequência. Se você escolher sair, vai ter consequência. Aí você vê qual você está disposta a pagar, não vai ter pra onde correr, né? E naquele mesmo dia eu pedi as contas do meu trabalho. E aí eu chorei muito, né? Porque eu tava muito nervosa, eu não sabia, porque eu não entendia muito essas questões de crise de ansiedade, né? Então, assim, na época eu chorei muito, fiquei muito nervosa e eu achava que eu não ia dar conta. Eu falei, gente, eu não vou dar conta de ajudar ele nesse período, sabe? Porque, tipo, o que eu vou fazer, né? Se ele não dirigir, se ele, né? Ele que resolve tudo, eu fiquei totalmente perdida, eu achava que eu não ia dar conta. Aí eu pedi as contas do meu trabalho, realmente, gente, saí com uma mão na frente, outra atrás. Saí devendo pra empresa ainda, que eles não descontam, né, claro. Mas eu saí sem nem um centavo de acerto. E graças a Deus, né, amor? Deus supriu em tudo. Sim. Tudo. Até a gente comenta, né? Eu tinha um cartão. A única coisa que eu tinha era um cartão de passe. E aí eu peguei e vendi esse cartão de passe pra uma amiga. Eu falei, olha, se puder, você paga 3 parcelas de tanto pra mim, tá bom, né? Pelo menos eu não ia ficar sem nada. E essa minha amiga, gente, por Deus do céu. Faz quantos anos que eu saí do Unimed? Mais de um ano já. Não, tem bem mais. Acho que com quase 3 anos, viu, gente? Que eu saí. Vai fazer 2 anos. Vai fazer 2. Será, amor? Não sei. Sei que, enfim, essa moça ficou pagando. Mês passado foi a última vez que ela pagou o cartão. Porque continuou recarregando. Porque como ele estava muito sobrecarregado o cartão de passe. Então todo mês ela foi depositando aquele valor pra mim. Ela falou, não, tá caindo o passe, eu vou continuar te pagando. Então todo mês ela depositava pra gente o valor. Foi o meu acerto, eu falo, né? Até nisso Deus cuidou, né? E foi aí também que eu, né, comecei a estudar a profunda a questão da área da saúde emocional, né? Eu acho que tem quase 3 anos, porque só de curso tem quase 2, né? É isso mesmo. E aí eu comecei a estudar a questão da saúde emocional, né? Comecei a me aprofundar. Em princípio, né? Eu ia estudar para me tornar uma melhor mãe, porque eu já tinha melhorado muito, mas eu tinha muita questão ainda a melhorar. E como esposa, ia ajudar ele nesse processo, né? Porque ele precisou entrar na questão de medicação, né? Então eu queria ajudar ele nesse processo. E aí eu me apaixonei tanto, descobri o meu propósito de vida. Saí da faculdade de farmácia dessa vez sem peso nenhum, sabe? Super em paz para fazer meu curso de psicanalista. E hoje outros cursos, né, que eu também faço na área. Aí um ou outro começou a me chamar para atender, que minha intenção na época não era clinicar. E aí eu comecei a atender, né, os clientes também. E aí Deus foi mandando outros clientes, foi me desenvolvendo. E hoje estamos aqui, né? Quer comentar mais alguma coisa? Mas essa foi Tentamos resumir aí nossas histórias em 10 anos. Entrou um pouco da questão de casamento, filho, profissional, provação. Ai, gente, é muita coisa. Não ia dar pra falar numa live só. Não. Como eu falei pra ela, acho que o objetivo que a gente queria era um pouco testemunhar mesmo, porque eu sei que 10 anos é pouco, né, perto de muitos aí que estão bem mais, né, longe, mas eu digo que a gente tem que se orgulhar da superação que, né, de tudo que a gente passou. Lógico que não orgulhar de nós mesmos, mas, né, de saber que a gente conseguiu aprender com tudo isso, né? E principalmente, gente, louvar a Deus, porque Cuidou de nós. milagre só Ele faz, né? Como a gente fala, milagre só Deus faz, só Ele Em todo mesmo. casamento tem jeito, né, amor? Tem. Né? Basta os dois querer, que o casamento é 50% para cada um. E dizer que, assim, as amizades são muito fundamental, né, para um casamento, né, para a gente, né, como eu falei, né, e não vou deixar de falar, nossos amigos Fernando e Flávia, lógico que tem outros, né,
Mas eu, né, falo muito deles porque Tá desde o comecinho com a estão gente. desde o começo, né? A gente com eles com a gente, né? E eu falo assim que amizade é muito importante, né? E pessoas para ajudar também, Sim. né? Se a gente achar que pode fazer sozinho, a gente acaba sofrendo mais. E assim, eu fico feliz de estar compartilhando isso com ela hoje, porque Te amo, Pica. a gente quer muito poder ajudar pessoas também, né? De alguma forma, né? Como eu falei, pessoas que estão começando, né? E servir de alguma forma, né? Com o nosso relato, né? E hoje a gente entende, né, amor, que nada foi por acaso. Não. E assim, por muitas vezes eu tive vergonha da minha história, por muitas vezes eu tive peso em falar tudo o que aconteceu. Mas eu quero dizer pra vocês, não tenham vergonha de tudo que vocês passaram. Tudo serve pra amadurecimento, crescimento. Eu não sou a Thaís que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo isso. Eu não sou a mulher que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo isso. Se eu não tivesse sido confrontada, envergonhada, eu não teria mudado. E eu, assim, eu sei que eu tô longe de ser